gente, tudo bem? O meu nome é Luíse, eu sou acadêmica do curso de Matemática e Licenciatura na Universidade Federal de Santa Maria e sou integrante do grupo PET Matemática da UFSM também. Esse vídeo faz parte de um projeto conjunto do PET Matemática com o PET Física, onde a gente buscou fazer vídeos para sanar dúvidas dos alunos com relação a conteúdos de pré-cálculo e pré-física. Além disso, a partir desse projeto, foi criada uma apostila que contém todos os conteúdos que a gente está abordando nesses vídeos e vocês podem acessar ela no link que está disponível aqui na descrição do vídeo. Além disso, por ser o nosso primeiro projeto nesse formato de videoaula, seria muito interessante que vocês respondessem pra gente nosso formulário, que também está disponível aqui na descrição do vídeo, e falar pra gente sobre as sugestões, as críticas e as opiniões de vocês com relação a esse nosso trabalho. Então, vamos para o primeiro conteúdo? Esse vídeo fala sobre cardinal de um conjunto. Let's que bora! Sobre cardinal de um conjunto, a gente tem que pensar o seguinte. Em algumas situações, precisamos saber quantos elementos um conjunto A possui. Então, a gente coloca os elementos de A numa fila e conta. Primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, e vai contando até chegar no enésimo elemento, que é o último elemento. Se o último elemento da fila for associado ao natural n, a gente diz que A é um conjunto finito e que possui n elementos. O que isso quer dizer? Se eu for contando todos os elementos do meu conjunto e eu chegar no último elemento, que esse é o elemento n, a gente vai dizer que os elementos desse conjunto acabam, eles chegam ao fim. Então, é um conjunto finito e ele possui n elementos, que é o último elemento do meu conjunto. Outra coisa que a gente pode dizer é que se o conjunto A for finito e possuir n elementos, a gente diz que o cardinal do conjunto A é n e representa por nzinho de A igual a n. O que isso significa? O cardinal de um conjunto é basicamente a quantidade de elementos que um conjunto possui. Então, se o nosso conjunto é finito, ou seja, tem uma quantidade de elementos que acaba, a gente consegue contar quantos elementos tem. Então, se o nosso conjunto A for finito e tem n elementos, a gente diz que o cardinal de A é igual a n. N é o total de elementos e cardinal de A gente representa assim, por um nzinho, o parênteses e o nome do nosso conjunto dentro do parênteses. Só que a gente também pode ter uma outra opção, um outro caso, que é quando eu vou enfileirar os meus elementos, contar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e essa contagem nunca termina. Então, eu cheguei no enésimo elemento e eu encontrei um elemento n mais 1, e depois eu encontrei um n mais 2, e depois eu encontrei um n mais 3, e sempre que eu acho que eu estou no último elemento, eu encontro algum que vem depois. Nesse caso, dos meus elementos não acabarem nunca, eu posso dizer que eu tenho um conjunto infinito, que eu tenho uma quantidade de termos que nunca acaba. Agora, a gente vai fazer um exercício para fixar esse conhecimento. E ele diz o seguinte: diga qual a cardinalidade dos seguintes conjuntos. Então, aqui na letra A gente tem o conjunto O, lembrando que conjunto é sempre representado por uma letra maiúscula, e a gente tem aqui os elementos do nosso conjunto, sempre entre chaves, que são a letra A letra B, a letra C, a letra F, a letra G e a letra H. O que eu tenho que fazer para descobrir qual é a cardinalidade desse conjunto? A primeira coisa que eu tenho que analisar é se esse conjunto é finito ou infinito. Então, eu consigo ver claramente que eu tenho uma quantidade muito pequena de elementos, que é uma quantidade que tem um início e que tem um fim, que tem um primeiro elemento e tem um último elemento. Então, por ser uma quantidade pequena que acaba, os elementos acabam, ele é um conjunto finito, que ele tem um fim. Eu vou contar A como primeiro elemento, B como segundo elemento, C como terceiro elemento, F como quarto elemento, G como quinto elemento, H como sexto elemento e acabou. Então, ele é um conjunto finito e ele possui 6 elementos. No caso, se ele é finito e possui 6 elementos, eu posso dizer que a cardinalidade do meu conjunto O é igual a 6. E a gente representa por n de O igual a 6. Agora, a gente tem um outro exercício que é a letra B. Agora, a gente tem um conjunto P que é formado por 0, 1, 2, 3 pontinhos até o 7.
Uma coisa que vale lembrar é que uma característica de conjuntos infinitos é serem representados por reticências antes de terminar as chaves. Então, é como se eu tivesse um conjunto A, que ele fosse da forma 1, 2, 3 e reticências. Se eu tenho esses 3 pontinhos no final do meu conjunto, aqui, dizendo que os meus elementos nunca acabam. Se eu tenho reticências no final, depois de algum elemento, e não vem nenhum elemento depois, eu posso dizer que esse conjunto é infinito, que nunca acaba, porque eu tenho ali as reticências, que elas me dão uma ideia de inacabado, de continuação. Então, se eu tenho reticências no final do conjunto, eu posso dizer que é um conjunto infinito. Porém, nesse caso aqui do conjunto P que a gente tem as reticências entre o número 3 e o número 7, entre o elemento 3 e o elemento 7. Então, essas reticências é basicamente para eu não precisar escrever todos os valores que estão entre o 3 e o 7. Então, nesse caso, como eu tenho um elemento depois, que é o 7 está representando o meu último elemento. E as reticências estão aqui só para dizer que entre o 13 e o 7, os elementos que estão nesse intervalo também fazem parte do conjunto. Então, as reticências é como se representassem o meu 4, o meu 5 e o meu 6. Então, eu posso dizer que o meu conjunto P também é finito, porque ele também tem um último elemento, que é o elemento 7. Agora, o que eu tenho que fazer para saber a cardinalidade? Contar quantos elementos o conjunto P tem. Então, o 0 é o primeiro elemento, o 1 é o segundo elemento, o 2 é o terceiro elemento, o 3 é o quarto elemento, o 4 é o quinto elemento, o 5 é o sexto elemento, o 6 é o sétimo elemento e o 7 é o oitavo e último elemento. Então, como eu tenho 8 elementos no meu conjunto P, eu posso dizer que a cardinalidade do meu conjunto P é 8 e represento por N de P igual a 8. Agora que a gente já fez alguns exercícios para assimilar esse conteúdo, a gente vai introduzir uma outra partezinha, que é a questão de trabalhar com conjuntos finitos e querer calcular o cardinal da união desses conjuntos. Então, a gente tem algumas relações que são válidas. A primeira relação, ela vale para 2 conjuntos. Quando eu tenho o meu conjunto A e o meu conjunto B, eles possuem uma intersecção. O que é a intersecção? São os elementos que o conjunto A e B têm em comum. Então, no caso desse diagrama aqui, seriam esses elementos aqui que eu pintei de azul, porque são elementos que fazem parte do meu conjunto A e fazem parte do meu conjunto B. O cardinal se refere à quantidade de elementos. Então, se eu quero saber o cardinal de A união com B, eu quero saber quantos elementos tem em todo esse conjuntão aqui unido. Para eu fazer isso, o cardinal de A união com B vai ser o cardinal de A mais o cardinal de B menos o cardinal de A interseção com B. Por que isso acontece? Eu vou usar cores para mostrar para vocês, porque eu acho que fica mais fácil. Se eu for calcular o cardinal de A, o cardinal de A vão ser todos os elementos que estão nessa circunferência aqui. O cardinal de B, somando o cardinal de B, são todos esses elementos que estão na circunferência do B. Então, perceba que no momento que eu peguei o cardinal de A e o cardinal de B, a intersecção foi contada 2 vezes, uma vez com o conjunto A e outra vez com o conjunto B. Então, como eu não posso contar esses elementos 2 vezes, eu tenho que subtrair eles uma vez da minha contagem. E é por isso que eu subtraio o cardinal de A intersecção com B. Então, como eu contei uma vez com o rosa e uma vez com o verde, eu tenho que diminuir uma vez essa intersecção, que é esse meinho, para não contar 2 vezes os mesmos elementos. Então, basicamente, essa relação é válida. O cardinal de A união com B vai ser a soma dos cardinais individuais de cada um dos conjuntos, menos o cardinal da intersecção dos 2 conjuntos. Além disso, a gente tem outra relação que é válida, que é para quando a gente tem 3 conjuntos. E isso vai funcionar basicamente da mesma forma. Se eu quero saber o cardinal da união de A
com B e com C, eu vou calcular. Vou usar as cores de novo para facilitar a nossa compreensão. Primeiro, eu vou calcular o cardinal de A. Beleza, calculei o cardinal de A, que é todo esse círculozinho aqui. Depois, eu vou somar com o cardinal de B. Bom, o cardinal de B é tudo isso aqui. Depois, eu vou somar com o cardinal de C, que é toda essa parte. Agora, se vocês lembrarem da relação anterior, se eu contei a cardinalidade de dois conjuntos que eles têm intersecção, eu contei essa intersecção 2 vezes, então eu preciso descontar ela. E é isso que a gente vai fazer. Quando eu contei o cardinal do A e o cardinal do B, eu contei a intersecção de A com B 2 vezes. Então, eu vou ter que retirar a intersecção de A com B. Por isso que aqui, na minha relaçãozinha, eu tenho a subtração do cardinal de A interseção com B. Da mesma forma, no momento que eu contei o cardinal de A e o cardinal de C, eu contei a interseção de A e C 2 vezes. Então, eu também preciso retirar o cardinal de A interseção com C. E quando eu calculei o cardinal de B e o cardinal de C, eu também contei 2 vezes essa intersecção. Então, eu também preciso subtrair o cardinal de B interseção com C. Só que perceba, se eu peguei o cardinal do A, o cardinal do B e o cardinal do C, essa partezinha aqui, ó, que é a interseção dos 3 conjuntos, eu contei 3 vezes. Uma vez para o A, uma vez para o B e uma vez para o C. Só que eu também subtraí ela 3 vezes, no momento que eu tirei a interseção de AB, a interseção de BC e a interseção de AC, eu retirei 3 vezes essa minha interseçãozinha dos 3 conjuntos. Então, como eu acabei excluindo ela da minha contagem, eu tenho que acrescentar ela novamente. E é isso que diz na nossa relação, que eu tenho que somar o cardinal de A interseção com B interseção com C. Então, basicamente, a nossa relação fica da forma. Cardinal de A união com B união com C é igual ao cardinal do A mais o cardinal do B mais o cardinal do C menos o cardinal de A interseção com B, menos o cardinal de A interseção com C, menos o cardinal de B interseção com C e mais o cardinal de A interseção com B interseção com C. Ok, pessoal? Então, a gente ainda tem mais uma relaçãozinha, que é para quando a gente tem conjuntos disjuntos, ou seja, conjuntos que não possuem intersecção. Se eles não possuem intersecção, quer dizer que eles não possuem elementos em comum. Eles não têm aquele meinho que eles compartilham ao mesmo tempo. Então, se eu quero saber qual é o cardinal da união desses dois conjuntos, basta eu somar o cardinal do primeiro com o cardinal do segundo. Eu não vou estar repetindo nenhum elemento, nenhuma quantidade. Então, basta eu somar porque eles são elementos disjuntos e não possuem intersecção. Então, gente, por esse vídeo é só. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like, comentar o que vocês acharam, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação quando a gente postar mais algum vídeo referente ao nosso mini curso. Muito obrigada por assistir. Tchau, tchau!